Bom dia, hoje dia 16 de março de 2021. Um bom dia para você e a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o presbítero José Filho e quero trazer uma palavra do céu para o seu coração, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14, que diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. A palavra de Deus aqui neste dia fala sobre a fé. Eu falei ontem sobre a fé, sobre nós crermos em Jesus, sobre este mesmo texto aqui, a partir do versículo 20. E hoje eu quero dar continuidade falando da nossa fé. Aqui, Jesus, ao chegar, vendo os discípulos, ele encontrou um cenário meio complicado. Sabemos que Deus ele veio trazer a mensagem do céu para o nosso coração, trazer a palavra do Senhor para nós conhecermos e termos salvação em Cristo Jesus. E para isso, Jesus realizou muitos milagres. Os milagres eram para que as pessoas crescem na palavra do Senhor. O único objetivo, o objetivo de Deus realizar milagres e maravilhas em nosso meio, é para que nós creiamos na sua palavra, para que nós venhamos a entender que tudo aquilo que o ensino da palavra de Jesus tem ensinado para nós é verdade. Os milagres são uma prova, uma testificação da sua verdade aqui na terra, em nossas vidas. E Jesus ele instruiu os discípulos, ensinou eles, enviou eles a expulsar demônios, a pregar a palavra do Senhor, aí no caminho das aldeias, assim sucessivamente. E os discípulos estavam aqui com esse jovem lunático. E Jesus ele chega ali e se depara com a seguinte cena. Estava ali os discípulos cercados de uma grande multidão. E no meio daquela multidão estavam os escribas, conhecedores da lei. E existia também o pai daquele jovem que estava ali, pedindo para os discípulos orarem por ele e ele ser curado. E como os discípulos não conseguiram, eles disputavam, descredibilizando os discípulos de Jesus, dizendo que eles não poderiam fazer nada e que Deus não estava com eles. E quando Jesus então vê aquela situação, ele faz o seguinte relatório. Ele respondeu, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Jesus está dizendo e reconhecendo que ali existia muitos pensamentos, muitas filosofias, muitas crenças, e as pessoas ainda tinham dúvida e disputavam sobre a palavra de Deus. Diziam que Jesus não era Deus e que ele não tinha capacidade de curar. Mas Jesus já havia feito grandes milagres, já tinha dado autoridade para os discípulos. Mas tanto as pessoas que ali estavam, o cenário que os discípulos encontravam ali, era um cenário de incredulidade. E Jesus, muito triste, ele disse: ó geração incrédula. Muitas pessoas deixam de crer em Jesus porque têm uma mente natural, uma vida natural longe de Deus. Jesus ele quer mudar esse cenário. Jesus questionou o pai do lunático, dizendo: você crê que tudo é possível, que Deus, que eu posso orar e Deus do céu
pode curar e libertar o seu filho. E aquele homem ainda com dúvida, questionando a Jesus e dizendo assim: se o Senhor Deus puder fazer isso, você faz pela minha vida. E ele creu em Jesus, porque Jesus perguntou, e então Jesus disse assim: agora eu vou curar. E é isso que nós precisamos de crer em Jesus. Assim como o pai do lunático perguntou a Jesus: o Senhor pode me resolver o problema da minha incredulidade? Assim, nós também temos que muitas vezes orar a Deus e pedir: Senhor, tira de mim toda a dureza do meu coração. Se eu estiver deixando de crer, se eu estiver voltando para a minha vida, para uma vida natural, sem crença, sem crer em Cristo, sana este problema, muda o meu coração. Jesus aqui ele fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Jesus estava dizendo o seguinte: quanto tempo é necessário que eu venha pregar para você, falar, ensinar a minha palavra a fim de quebrar essa incredulidade? E Jesus ainda diz outra pergunta: até quando vós sofrereis ainda? Nós sofremos porque não cremos em Cristo. A partir do momento que nós cremos em Cristo, que nós cremos que Ele é poderoso para salvar as nossas vidas, para nos tirar do lamaçal do pecado, para tirar todo o pecado de nossas vidas e nos fazer santos e irrepreensíveis na presença dEle, se nós não crermos deste jeito, nós estaremos sofrendo ainda aqui neste mundo. Mas quando nós entregamos a Cristo as rédeas da nossa vida, quando nós entregamos a direção da nossa vida, Jesus, Ele cura as nossas vidas, Ele sara as nossas feridas, Ele guia a nossa vida e tira toda a tristeza, toda a dor e nos faz habitar em um alto retiro. Nós precisamos crer em Jesus, quebrar esta incredulidade, para que Jesus possa atuar em nossas vidas. E neste dia eu quero orar por você. Ore comigo. Senhor Jesus, visita cada um dos nossos ouvintes, de cada pessoa que está ao alcance dessa voz. Seja hoje, Senhor Deus, nesta data, ou seja quem vai ouvir daqui muitos e muito tempo. Senhor, quebra toda a incredulidade. Senhor, amolece o coração, que o Senhor Deus possa entregar para nós, Senhor, um espírito quebrantado e um coração reto diante de Ti. Senhor Jesus, muda a nossa história, a história da nossa vida. Faça com que cada um de nós venhamos escrever a nossa vida na Tua presença, na Tua palavra, construir a nossa casa sobre a rocha. Pai querido, abençoa a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro fé na vida de cada um. Fique na paz do Senhor e que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.